me causa estranheza a veracidade do Deus cristão, sendo que a gente não consegue ter essa confiabilidade 100% da Bíblia. Acho que isso que ficou faltando, por isso que pareceu que está um argumento meio solto. O leão virou gatinho. O vexame de um pastor que fugiu do debate mesmo antes de começar. Em relação às escrituras, independentemente do que se diga das escrituras, e nós podemos falar da questão das cópias, se quiser, mas independentemente disso, não é o tema específico do nosso debate. O tema específico do nosso debate é se Deus existe ou não. Então tem muitos argumentos para a existência de Deus. E o seu oponente só abriu a boca uma única vez. Agora o professor está dizendo que o tema, o Deus existe, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E agora? Onde que eu fico nessa história agora? A minha participação. Quer posicionar? Agora não, acredita? Na questão do que eu acredito. Mas não é... O leão virou gatinho. O pastor em fuga ao falar de Deus. Eu posso colocar, então, vamos lá. Por que existe um único Deus ou posso existir vários? Porque o Deus infinito tem que ser único. Porque uma coisa se distingue da outra porque uma tem limitações que a outra não tem. Duas coisas infinitas ou dois seres infinitos não podem ser indistinguíveis entre si. Portanto, só pode haver um Deus. Logo, então, Jesus para você não é Deus, então? É outra pergunta. E em cima de Deus existe. Se você coloca que Jesus é Deus, acabou de trazer, tecer um comentário, não pode haver divisão, tem que existir um só, eu lhe pergunto, Jesus é Deus? Deus existe? Essa é uma pergunta de teologia, não é pergunta da existência de Deus. Senhoras e senhores espectadores, inscritos e membros aqui do canal Pode Tudo. Eu previ 2 dias antes, os vídeos estão aqui neste canal para você ver, que tudo não passava de um circo armado, uma arapuca, uma cilada. Tudo não passava de um jogo marqueteiro e publicidade para enaltecimento e engrandecimento apenas de uma ficção chamada Tasso Licurgo. Aquele que montou um teatrinho dizendo que havia refutado 25 cristãos. Eu avisei que a hora que ele se deparasse em um debate comigo, professor Sabino, ou outros nomes aqui do YouTube, ele não iria resistir. O homem que ruge como leão no YouTube virou um gatinho, uma piada, acuado quando ouviu apenas uma pergunta: onde está Deus na Bíblia? E sim, ele fugiu do debate como um verdadeiro missionário da covardia. O homem que debateu assuntos relacionados à própria Bíblia com o tema Deus existiu ou não, disse para o professor Fábio Sabino que não poderia discutir sobre o Deus usando a Bíblia pelo fato do tema ser a existência de Deus. Ora, mas o que é a existência de Deus? De que Deus, então, ele está falando? Qual é o Deus do pastor Tasso Licurgo? Já que se o tema é a existência de Deus e ele é um cristão, hoje eu passo a chamar de cristão, que é uma mistura de cristão com ateu, já que ao ser convidado para um debate na dimensão do texto bíblico, que ele chama de sagrado, inerrante e inspirado, ele foge do debate. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificação. Você é o responsável para nos inserir no debate público, pois diante de vozes tão idiotas, tão supérfluas, tão obsoletas, nós estamos aqui tentando superar o algoritmo do YouTube. E você deseja ver Alessandro Moreno num debate para fazer com que esses pseudos teólogos desapareçam? Então, comente aqui. Deixe o seu like, o comentário. Será que este vídeo irá valer um valeu demais? Eu conto com a sua contribuição e vamos ao que interessa. Primeiro, montar um estúdio, microfones dourados, iluminação celestial, uma expectativa de milhares de youtubers. Tudo isso para quê? Para transformar um pastor em um simulador de debate que só sabia fazer caretas teológicas e quase babava como um pitbull quando o assunto era Bíblia, 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 Bíblia. Os youtubers estavam prontos. Eu mesmo preparei o meu cenário e fiz a transmissão ao vivo,
Que decepção. Outros também fizeram o mesmo. E a expectativa era, desta vez o Sabino cai. Desta vez ele encontrou alguém párea. Desta vez ele não vai conseguir ficar de pé. Aí, puf, a Bíblia não foi aberta, a fé não foi explicada e o debate não existiu. E o leão sumiu. Um abraço ao ilustre teólogo Fábio Sabino, que inclusive está reagindo ao debate, que ele chamou de debate e que não é debate. Aliás, é uma vergonha chamar aquilo de qualquer coisa, principalmente como debate. O momento era único. Finalmente, um pastor teria que provar a existência de Deus na própria Bíblia, o que não acontece. Mas, ao invés disso, optou pelo clássico. Vamos falar de qualquer coisa, menos isso. Porque, afinal, o tema é Deus existiu. Mas qual é o Deus do pastor Tarso? Que conveniente, hein? Quero lembrar aqui que este é o pastor que eu dei uma aula refutando-o sobre o verbo bara e outros temas. Inclusive, enviei o link e publiquei na sua comunidade. E ele excluiu. Aliás, ele finge que não me conhece e que não assistiu meu vídeo. Mas, no fundo, ele sabe que debater comigo é sepultar esse teatro e essa fantasia que ele criou. Porque, na verdade, Tarsos Licurgos é apenas uma caricatura. Veja, foi épico, foi algo esplêndido ver um pastor desviando de perguntas como um jogador de futebol driblando. Gente, que coisa feia. Quando a pergunta chegou, mostre onde está na Bíblia a existência de Deus. O homem travou e gaguejou. O professor Fábio Sabino olhou para ele e disse, o verbo bara, eu assisti um vídeo teu falando que Deus criou tudo do nada. Afinal, a gente não está debatendo sobre a existência de Deus? Mas, Sabino, professor, mas esse não é o tema. Ou seja, ele desconversou e fez o que muitos fazem quando são flagrados na ignorância. Mudou de assunto. Que vergonha alheia! Cadê o debate? Decepção total. E isto só prova que eu sempre estive certo. Tudo não passou de um cenário montado para um marketing de imagem de um homem que se diz intelectual, teólogo, defensor da fé, mas que fica desesperado ao ouvir simplesmente a pergunta: vamos debater na Bíblia? Internautas esperavam fogo e enxofre, mas receberam um silêncio. Um silêncio que silenciou. Afinal, o professor Fábio Sabino nem falou. Uma enrolação e um show de gestos vazios. Não houve argumento, não houve embasamento. Só um narcisismo ferido tentando posar-se de sábio. Trágico quando ele diz que o cristianismo é verificável do ponto de vista da perspectiva do maior dogma da fé cristã, a ressurreição de Jesus, sobretudo citando Paulo. Ai, que vergonha, pastor! Por isso o senhor sabe que me encarar é sepultar essa caricatura fantasiosa e publicitária que o senhor criou. Sabino entrou quieto, saiu calado, mas saiu gigante. E os que, na verdade, sentem dor de cotovelo por ver a postura, o nome construído por um pioneiro da criticidade aqui no YouTube, já estão se manifestando como tipo: amanhã o Sabino vai dizer que o doutor correu. Ó fanfarrão de YouTube, um tal de pastor ferrado. Ele correu mesmo, e correu. Não teve, veja, a hombridade de dizer, vamos debater sobre Deus, porque afinal o Deus que eu creio é o Deus da Bíblia. Professor Fábio Sabino, pelo contrário, não teve nem a chance de começar a falar. Aliás, tudo foi planejado para não falar. Dizendo que não é ateu, então não tem o que falar nesse debate. Não é questão de não Se falar. o tema é Deus existe, e a pessoa diz, eu não acredito que Deus não existe, eu não sou ateu, então não tem o que falar, é outro debate. Não, você não entendeu. O nosso debate aqui é Deus existe, esse é o tema. Então nós vamos debater este tema sobre a existência de Deus. Tudo foi planejado para que construíssem uma imagem de que o senhor Tarsos Licurgos havia derrotado 2 ateus, pois até o nome de ateu o Sabino recebeu, mesmo sem ser ateu. Aliás,
eles dizerem que não sabiam que o Sabino não era ateu, é uma vergonha mesmo. Ou seja, mesmo Sabino calado, o estrago aconteceu. É a primeira vez na vida que eu vejo alguém silenciado refutar um tagarela. O estrago já estava feito. O leão que rugia nos vídeos anteriores saiu do podcast com o rabo entre as pernas. Agora o professor está dizendo que o tema, o Deus existe, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E agora? Onde que eu fico nessa história agora? A minha participação. Quer posicionar? Agora. O silêncio do professor Fábio Sabino, mais do que 1000 pregações vazias e falácias contorcionistas, mais do que um silogismo tentado por este senhor, mostrou que quando se está preparado, o adversário teme, mesmo quando o debate não é um ringue. Porque quem foge do debate sobre Deus na Bíblia não acredita nem no próprio Deus da Bíblia. Você pode rugir alto, senhor Tassos Licurgo, mas eu estarei por aqui te esperando para um debate sério, moderado, profundo sobre o teu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que você diz que existiu. E aqui vai ficar uma pergunta ao senhor Tassos Licurgo. O senhor conseguiria, num debate, provar para mim que o Deus da Bíblia, o teu Deus, existiu de verdade? Senhor Tassos Licurgo, o senhor, num debate, me enfrentaria e conseguiria provar que as narrativas da tua Bíblia, Gênesis, o mito de Noé, da criação, entre outros, realmente aconteceram? Eu espero o senhor para um debate. A manifestação não poderia deixar de ser como esta que você está vendo na tela. Estes são os comentários no vídeo lá do Redcast do suposto debate entre Sabino e um fantasma. Primeiro pastor que eu vi fugir da Bíblia. Fiquei até sem entender. Foi o que disse o perfil @Silvic839. Giorim 1. O cara é um pastor que não quer falar de Bíblia. Podcast zoado. Eu não vim ver um pastor dar uma de físico teórico. Ih, rapaz, a coisa ficou séria. Malandragem da produção deste podcast. Eu disse que ia acontecer. Eles informaram o tema da live somente ao Tassos, os dois dias antes, para ele se preparar. O Sabino e o chileno receberam apenas a proposta do debate 2 dias antes. Eles foram achando que era tema livre. Isso foi uma armadilha para que o Tassos saísse vitorioso do debate. Veja, não fui apenas o único. Eu não fui o único a vislumbrar isso. Eu já havia dito antes. Nunca vi um pastor com medo de Bíblia. Ficou com medinho do Sabino, infelizmente. Sacanearam o Sabino, colocando um tema que não é da área dele. Foi o que disse o perfil @SRSJ2. Nunca pensei que o Tassos perderia 2 debates seguidos. Padre e ateu. Ele nunca ganhou um debate. Ele apenas tenta impor uma voz com ad hominem que só eu sei como se manifesta. Guilherme Matos disse assim: é uma questão de lógica. Quem é evangélico logo entende que se vai tentar explicar a existência de Deus, tem que ser pela Bíblia. Eric Felipe disse assim: Tassos errou sobre o Big Bang e ainda correu da Bíblia com medo de errar também. Aliás, ele também cometeu equívocos absurdos sobre a teoria da relatividade e o próprio Einstein, tentando fazer uma falsa analogia entre a ideia de Deus e as leis da relatividade. Pastor fez igual o corpo de Moisés, sumiu, foi o que disse o perfil Dolly Nelson. É curioso que esse pastor, em um debate anterior, contra 25 ateus, não, queridos, ele não eram 25 ateus, eram cristãos, tenha feito questão de usar a Bíblia, chegando ao ponto de dizer que ela é o livro mais confiável. Eu queria saber qual é a desculpa que o Tassos Licurgos vai arrumar para dizer que não correu do debate. O Sabino entra para a história do debate público no Brasil, como um teólogo que refutou um pastor sem abrir mesmo a boca. Assista, inclusive, a minha reação ao vivo às falácias do pastor. Aliás, já tem comentários aqui, vamos ver, onde já estão dizendo: professor, a sua reação e refutação ao Tassos Licurgos foi melhor do que o próprio
debate. O chileno veio aqui, gente, no meu comentário, rapaz. Chileno, vamos bater um papo, minha grande admiração à sua pessoa, eu tenho te acompanhado. Alessandro Moreno é um cidadão do interior do estado do Rio de Janeiro, autor de 9 livros. Breve, a gente vai estar aí inaugurando, estreando o nosso podcast lá no estado do Espírito Santo, e o chileno é só mais uma das muitas vozes que comigo vai ajudar a construção de um grande projeto de desconstrução da maior farsa da história no mundo, a invenção do cristianismo. Vamos ler aqui o comentário do chileno, minha gente. Obrigado pelo vídeo e pelos elogios. Muita gente me chama de cigano, mas é chileno. Só deixando claro que nós não sabíamos que seria 2 contra 1, nem qual era o tema do podcast. Também fui pego de surpresa. Tá aí, tudo chileno. Não passava, meu amigão, de uma forma de criar para o Tasos Licurgos uma personalidade maior de enaltecimento, de modo a dizerem, ele refutou os 2 grandes nomes do debate público. Porque, chileno, não importa o nível de conhecimento que tenhamos e a área de atuação. Você é um grande nome, uma grande voz, e o professor Fábio Sabino, queiram eles ou não, se o Brasil não conhecia, está conhecendo. Ele é o pioneiro da criticidade alta e baixa no Brasil, que vocês terão que engolir. E, aliás, eu sou o maior especialista da desconstrução do Jesus histórico no Brasil. E lembrando, se alguém quiser realizar um debate comigo, André Chavitarese, Juliana Cavalcante, Laíra Amaro, com qualquer historiador brasileiro que defenda e consiga justificar a hipótese do Jesus histórico, será um grande show do debate. Mas até hoje, chileno, Chavitarese não aceita. Juliana corre. Todos eles fogem, porque sabem que é uma pseudagem. Vamos lá. Alguém comentou aqui, ó. Professor chileno, gostaram da presença dele aqui. Chileno, responde aí. Vamos fazer uma live, um feedback aqui, nós dois, falando sobre temas importantes que foram ditos pelo Tasso. Por exemplo, a teoria da relatividade que ele tentou utilizar. Eita, sou! Professor Sabino está certíssimo, nós somos deuses. E outro, inclusive eu ensinei sobre isso na live. Nós somos deuses. Todas as culturas antigas demonstram que os deuses, na verdade, é quem personificavam os homens, e não os homens personificavam os deuses. Por quê? Porque os homens inventavam os deuses. Tem algum mitólogo, historiador aí, arqueólogo que quer me refutar? É só entrar na fila, marcar o debate e eu estarei pronto. Aqui no meu canal disseram assim, nunca vi um pastor fugir da Bíblia. Pastor Fujão. Ele fugiu porque viu que o Sabino e o chileno iriam massacrar. Gente, o chileno não tem especialização profunda em Bíblia. O chileno ele não conhece os originais com tanta proficiência como eu e o professor Fábio Sabino. Mas veja, o chileno é teólogo. Ele sabe o que é uma exegese, uma hermenêutica. Ele conhece a dimensão cultural, intracultural, histórica dessa produção documental chamada Bíblia. Portanto, o chileno também tinha respaldo e fundamento para massacrar se o assunto fosse o Deus da Bíblia, que é o Deus que o Tasos Licurgos não crê. Porque, afinal, se ele cresce, ele se esforçaria o mínimo para tentar defender. Ok? Então, gostou desse conteúdo? Então, seja comigo uma voz. Me ajude a alcançar muito mais visibilidade para ver quem vai encarar o José Alessandro ou Alessandro Moreno num debate. Escolha o tema e não precise me enviar pré-pauta. Jesus histórico, a existência de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, se Paulo existiu, não existiu, vocês escolhem. Aliás, também estou preparado para o debate político, esquerda, direita, socialismo, capitalismo, liberalismo, neoliberalismo, o que vocês quiserem. Nós podemos iniciar pela escola de Frankfurt, passarmos na escola austríaca. Indo dos pais liberais até os mais conservadores. Nós estaremos juntos para debatermos e mostrarmos que este país tem jeito, mas o bolsonarismo foi a maior desgraça da história deste país.